Descomplicando o câncer infantil. Eu sou a doutora Lu Nunes, sou oncologista pediátrica e eu recebo aqui convidados para esse programa que tem como objetivo desmistificar o câncer infantil e aumentar as chances de cura dessas crianças. Hoje nós vamos conversar com a doutora Tereza Cristina. Ela é oncologista, uma grande amiga minha, que a oncologia me deu. E ela é também uma oncologista pediátrica. Ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ela é professora da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela é presidente da Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Assistência à Criança com Câncer, a CONIAC, diretora do Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Sul da Bahia, o GAC Sul da Bahia, e membro do Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer, o CONSINCA. Hoje nós vamos falar sobre os principais desafios da oncologia pediátrica no Brasil, né? Como que ela trilhou um caminho lindo aí, né? Trazendo várias soluções para os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, né? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Ela ainda não chegou, mas então vamos continuar conversando aqui com algumas questões, né? O objetivo aqui é o desafio do diagnóstico precoce. Por que que a gente tem tanta dificuldade ainda no Brasil, nos dias de hoje, para fazer esse diagnóstico precoce? Há muitos anos a gente fala de diagnóstico precoce dentro da oncologia pediátrica, mas a gente ainda continua recebendo as crianças com doenças muito avançadas e graves. Então, a gente se questiona mesmo o que é que está faltando, onde que a gente pode ajudar a melhorar o diagnóstico dessas crianças, né? E Tereza é uma pessoa muito especial, né? Que teve várias experiências aí ao longo do tempo, principalmente falando como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, onde ela, né, explorou aí com os fóruns nacionais, rodando de estado em estado e entendendo todas as dificuldades, né, que a gente pode ter ao longo do tempo, né, seja desde o diagnóstico, do reconhecimento dos sinais e sintomas, as dificuldades com a regulação dessas crianças para centros especializados, as dificuldades dentro dos centros especializados com os exames de alta complexidade, né? Seja ele a patologia, os exames de imagem, os exames de biologia molecular, e também as dificuldades com o tratamento dessas doenças, né? Porque muitas vezes necessitam de medicações e de cirurgias complexas e que muitas vezes é muito interessante que haja intermediação entre um serviço e outro serviço para que a gente consiga dar o melhor atendimento para essas crianças. Então é muito comum que os oncologistas eles conversem um centro com outro centro para que a gente possa realmente propor essa troca, porque nenhum dos serviços, eu já participei de vários serviços de oncologia pediátrica em São Paulo, aqui na Bahia, e eu vou te dizer que é muito importante essa troca, porque nenhum dos serviços são em sua excelência, né, completos. Então, essa troca entre os serviços, entre os especialistas, também é muito importante. Mas aqui eu gostaria muito de chamar a atenção para esse reconhecimento inicial, porque hoje a gente ainda percebe que existe uma dificuldade muito grande dos médicos que estão lá na ponta, na rede básica, de reconhecer. E eu venho assim me questionando muito por que isso a gente ainda acontece, né? O que tem de dificuldade? Alguns colegas me trouxeram muito essa questão
da falta de capacitação na rede básica, na faculdade. Então, isso é alguma coisa que a gente pode influir. E com o aparecer aí de várias faculdades novas de medicina, isso vai ser cada vez mais importante para que haja realmente uma intermediação, né? Uma capacitação desses novos profissionais que estão vindo para a rede básica. A Tereza entrou aqui, vou chamar aqui ela. Vê aí, se o convite chegou para você. Aê, Oi, que linda! tudo Tão bom, feliz, Lu? Como é que você tudo tá? bem, Tê. Muito feliz, muito, muito, muito obrigada por estar aqui participando comigo nesse desafio, né? Nesse projeto Oh, novo que eu tô. E fico assim extremamente feliz de ter você aqui, que é uma pessoa que para mim é uma referência dentro da oncologia pediátrica no Brasil, né? Não só por ter sido aí presidente da Sobop e tudo, mas pela amizade que a gente criou ao longo desses anos, né? Foi tão, acho que amor à primeira vista, eu acho, não foi? eu acho que é importante te ver, né? Porque as caminhadas não são fáceis, né? Não. A gente sempre se depara com as dificuldades. E é importante a gente saber que a gente tem que compartilhar, né? Compartilhar dificuldades, vivências, trabalhar junto, porque só assim que a gente melhora, né? Porque um dia de estar chorando, a outra está consolando, outro dia a outra está chorando e a gente vai consolando e a gente É vai seguindo verdade. assim, tá? É verdade. Até porque o que a gente faz, né, já que você tocou nesse assunto, é, o que a gente faz não é uma coisa muito fácil, né? Dentro das especialidades médicas, a gente escolheu uma especialidade que muitas pessoas perguntam: ai meu Deus, como é que você aguenta fazer oncologia pediátrica? Me conta, como foi essa escolha dessa especialidade para você? Na verdade, assim, eu estava na residência de pediatria aqui em Salvador, no Hospital das Clínicas, e na residência começaram a aparecer muitos pacientes hematológicos, na verdade, mais com a questão da hematologia. E não tinha hematologia pediátrica naquela época, tinha até oncologia pediátrica, mas a hematologia pediátrica não existia na época. E aí, como não existia, eu comecei a discutir muito com o grupo de adulto. Então, eu acabei fazendo minha especialização R3 na hematologia com o grupo de adulto. E, obviamente, né, é diferente a hematologia pediátrica do que a hematologia clínica. Aprendi muito, aprendi ver lâmina, aprendi muita coisa da teoria, mas aí eu tive que fazer a especialização fora e aí eu fui para Curitiba. Sendo que em Curitiba, a hemato era junto com a oncologia. E aí veio, eu já tinha uma base da oncologia da Bahia, aí veio a oncohemato e pronto, aí ele se apaixona, né? E não sai mais. É, mas como é que você dá conta aí né, de coisas que às vezes são delicadas mesmo, né? De ver o sofrimento da criança e tudo. Como é que você se cuida? Como é que você dá conta desse sofrimento? E o que é difícil, assim, para você fazer mais... O que é mais difícil para fazer oncologia pediátrica? Eu acho que o mais difícil é você saber que você tem algo a ofertar, mas por questões econômicas e por questões estruturais, você não consegue. É você imaginar que talvez aquela criança, se estivesse em outra realidade, ela conseguia ter acesso a determinadas coisas que você não consegue oferecer. Porque assim, lidar com uma morte de criança, ou sofrimento de criança, sempre é muito difícil, né? É muito difícil. É antinatural, a gente sempre imagina que é o idoso que vai falecer, né? Que a gente vai crescer, desenvolver e vai morrer, né? Quando você vê essa inversão, sempre é muito doloroso. E você lidar com as famílias que estão passando por isso é muito doloroso. Porque não tem como você não pensar que podia ser você, podia ser um filho seu, né? Então não tem como, né?
Por outro lado, vamos dizer assim, o que eu aprendi na vida é que as dificuldades na vida existiram, continuarão existindo, sempre existirão. E a gente tem que estar aqui por algum objetivo de vida. E eu acho que o objetivo maior de vida é você atender aquelas pessoas e fazendo com que elas passem por essa dificuldade pela melhor forma possível. Eu não vou curar todo mundo, né? Esse poder não está na nossa mão. Mas eu posso fazer com que aquela família passe da melhor forma possível. Seja dando apoio, seja dando do lado, seja dando o ombro, né? E uma coisa assim que quem trabalha comigo sabe, assim, quando eu tô triste, eu choro junto. Quando eu tô feliz, eu dou risada junto. Quando eu vejo uma criança minha se formando, tendo um filho, casando, aquilo é uma realidade de mãe, como se fosse mãe deles, né? Então, eu sinto como fazendo parte daquela família. É Assim verdade. como nos momentos mais difíceis, né, a gente também sofre. Então, naquele momento mais difícil, eu fico daquele lado, quando eu chego em casa, me isolo um pouco, choro, peço a Deus energia, e aí a gente vai como se fosse resolvendo aquilo internamente para continuar o trabalho, né? É. Mas eu acho que é muito importante a gente saber que o motivo, qual é o propósito da sua vida. E o propósito que eu acho da minha vida é ajudar essas pessoas a passarem pelos momentos difíceis da melhor maneira possível. Pois é, eu acho que é exatamente isso. Eu costumo dizer que fazer oncologia pediátrica é difícil não pelo que as pessoas pensam que é, né? Porque as pessoas acham que é difícil por viver esse sofrimento da criança, eventualmente ver crianças morrer. Mas eu acho que o mais difícil de fazer oncologia é você ter que lidar com os entraves burocráticos para que você possa realmente oferecer tudo que você pode oferecer para aquela criança. Isso é o mais difícil da oncologia. E eu acho que é trabalhar um pouco esse propósito e colocar a gente numa perspectiva diferente, né? Porque não somos deuses, não vamos salvar todo mundo, não tem pó de pirlim-pim-pim, né? Então, mas o que a gente faz uma diferença enorme na vida daquele outro ser que está na nossa frente. E eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar com essa perspectiva diferente, a gente consegue estar ali todos os dias e um pouquinho melhor a cada dia, porque a gente vai evoluindo, né? E vai melhorando a cada dia. Eu vou Eu vou contar uma história aqui, Lu, que eu acho que é importante para ilustrar isso que você falou. Sabe que tem aqueles dias que você está revoltada, né? Porque você não consegue aquele exame, porque você precisa de uma cirurgia e é tudo muito difícil. A gente sabe que é do dia a dia, que isso acontece no dia a dia, né? E um dia eu cheguei assim, gente, eu não acredito. Na época, eu acho que eu tinha, sei lá, 15 anos, 20 anos. 20 anos aqui nesse mesmo lugar e não sai do lugar. Não é possível que as coisas não mudam. Eu digo, eu acho que o problema sou eu. Quem vai sair desse lugar sou eu. E eu não vi que tinha uma mãe atrás de mim. Eu não percebi isso. Quando ela pegou e bateu no meu ombro e fez: Você realmente acha que você não fez nada aqui? Você não tem noção que era a vida da gente antes da chegada do serviço, antes de tudo isso que aconteceu. Você não tem noção do nosso sofrimento. Como que agora você abre a boca para dizer isso? Então, assim, a gente sempre olha que a gente quer o melhor, mas às vezes a gente esquece de olhar para trás, né? Como as coisas mudaram. Para às vezes a gente não é nada, mas para aquelas pessoas que a gente ajudou, às vezes aquela diferença foi fazer muito grande. diferença enorme. É verdade, Tê. Linda essa história, viu? Foi muito legal, assim, de você trazer essa concretude, né, para isso. Eu vou abrir aqui, gente. Quem quiser fazer perguntas para a doutora Tereza, vai ser super bem-vindo, tá? Vamos comigo, me ajudando aí. Mas eu vou trazer um pouco para o motivo da nossa reunião aqui, da nossa live, que é justamente falar um pouco dessa realidade. Eu sei que você andou aí pelo país inteiro, e aí eu queria que você falasse um pouquinho.
né? Como é que você descreveria hoje a oncologia pediátrica no Brasil? Eu acho que a oncologia pediátrica, pegando o exemplo do que a gente deu, né? A oncologia pediátrica do Brasil, ela cresceu muito. E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente tem uma sociedade brasileira de oncologia pediátrica, que muitos países não têm. A gente tem as instituições de apoio, e aí eu vou puxar a brasa também para a CONIAC, né? Que é uma confederação nacional de instituições de apoio, onde todos os locais que tem um hospital com câncer, que trata uma questão do câncer infanto-juvenil, você tem uma instituição de apoio, que não é uma realidade no mundo, né? Isso é muito próprio do Brasil, tanto que a taxa de abandono no Brasil é a menor da América Latina, né? Porque a gente tem isso. Nós temos uma equipe de profissionais maravilhosa no nosso país. São pessoas abnegadas, são pessoas estudiosas, são pessoas que lutam para fazer a diferença. Eu acho que em todas as regiões do país a característica é a mesma, né? O oncologista pediátrico, ele tem essa característica. Mas a gente tem um país que a gente tem um sistema de saúde, que é o SUS, de cobertura universal, que é uma dádiva. Não vou dizer que é dádiva porque não caiu, né? Assim, mas é um ouro que a gente tem no Brasil, que a gente tem que divulgar. A gente ter uma cobertura universal para todas as pessoas do Brasil, é maravilhoso isso. Eu queria até comentar rapidinho, porque às vezes as pessoas reclamam muito do SUS, mas o SUS é tão maravilhoso que eu me lembro de um caso uma vez que me ligaram, era 10 horas, na verdade a criança nasceu às 10 horas da manhã, me ligaram às 2 da tarde, porque era uma leucemia congênita, a criança nasceu com 200 mil leucócitos, com aqueles nódulos subcutâneos, e ela nasceu em uma maternidade que não foi nem no hospital onde eu estava, ela conseguiu ser transferida, colheu imunofenotipagem, passou o catéter e iniciou quimioterapia em menos de 48 horas. Talvez se essa criança tivesse nascido em um hospital particular, a gente não tinha conseguido fazer isso tão rápido quanto a gente conseguiu fazer isso no SUS. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, o quanto que é importante, né? E os planos de saúde, aí eu vou aproveitar para fazer um apelo mesmo, né? Aos gestores, inclusive dos planos de saúde, o quanto que isso atrapalha às vezes o atendimento dessas crianças, porque na oncologia pediátrica o tempo aqui é muito importante, né? Isso importa muito. Então, esses encaminhamentos não podem ficar aguardando a autorização de convênio para poder as coisas acontecerem, né? Então, e aí eu vou trazer a bandeira do SUS de novo, porque realmente faz uma diferença enorme. Tem seus entraves, não vou dizer que não tem, né? Porque a gente sabe que nem todos os exames estão disponíveis no SUS, nem todas as medicações estão disponíveis no SUS, mas como um todo, assim, você consegue fazer grandes coisas, assim, com o tratamento do SUS, né? Não, na verdade, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente ouve falar do SUS, as pessoas às vezes não têm vamos dizer assim, a amplitude de ver o que acontece lá fora, né? Mesmo quando a gente fala do Chile, que é na América Latina o país que tem a maior taxa de cura do câncer infanto-juvenil, ele tem uma taxa de cura para aqueles 10 tipos de câncer que eles escolheram. Se você tiver um filho que não esteja naquele rol, a criança não tem acesso a diagnóstico e a tratamento, a não ser que você pague tudo, né? Então, quando eu passei uma semana no Chile, eu vi um jovem de 16 anos morrer de um tumor raro que não estava no rol, sem ter acesso a um tratamento, né? Quer dizer, a gente não vê isso no Brasil. Você vê no hospital, as famílias não têm direito à alimentação. Então, você não tem direito a tratamento fora do domicílio, ao transporte, que a gente acha, às vezes até reclama aqui, mas lá, ou a família, se a radioterapia está em outra cidade, também tem que pagar o táxi do seu dinheiro, do bolso, né? Então,
são coisas que a gente vê, eu estou falando isso de países da América Latina, mas quando você vê o mundo todo, é diferente. Então, a gente tem uma cobertura universal, né? Você pode ter os poréns, porque, na verdade, o dinheiro é finito, né? Então, as novas tecnologias, ela vem muito cara. Mesmo para convênio, você tem que fazer relatórios, mais relatórios, para você conseguir a liberação, né? Então, isso é verdadeiro. Só que, assim, como eu estava falando, a gente tem todo esse lado que é positivo, mas nós temos um país que é gigantesco, que tem uma desigualdade social que é verdadeira, né? Então, hoje a gente vê a publicação que a mortalidade do câncer indígena é mais de 70%, né? Então, a gente está vendo um olhar focado numa população indígena, mas que vem aí, que não é de uma zona urbana, que tem uma dificuldade de acesso à saúde, que tem as questões nutricionais, né? Então, você tem várias questões socioeconômicas por detrás aí. Né? Então, assim, a gente tem um país que tem as nossas desigualdades, é um fato, mas eu acho que a gente já, nas últimas estatísticas, nos 2 últimos anos, nós viemos caindo devagarinho, mas a gente está caindo a mortalidade, aumentando gradativamente a taxa de cura. Então, eu acho que a gente tem, como país, que se orgulhar e como profissional, se orgulhar de tudo que nós fizemos no nosso contexto, na nossa realidade, o que nós conseguimos e o que nós temos conseguido. Pois é, Tê. Mas assim, embora a gente esteja melhorando, um dos grandes questionamentos meus ano passado, conversando com alguns oncologistas, foi justamente isso. Por que a gente fala em diagnóstico precoce do câncer infantil há tantos anos e a gente continua recebendo pacientes com diagnóstico tão tardio? Né? Eu tive um caso recente que, assim, destruiu meu coração. Era um menino de 17 anos que veio do interior de São Paulo. Ele estava lá no litoral de São Paulo. Era um osteosarcoma. E ele passou por vários colegas durante 7 meses. Acabou vindo para o interior da Bahia e ele acabou sendo referenciado para a gente, mas num atraso de diagnóstico, assim, absurdo. E aí eu queria provocar um pouco. O que que você acha? O que ainda causa isso? Por que isso ainda acontece nos dias de hoje? Lu, eu acho que vários são, óbvio, né? Nem tudo é simplista, vários são os aspectos. Mas um aspecto que eu queria colocar é que eu acho que a própria política do câncer, ela deve mudar, né? O nosso olhar estava muito localizado nas unidades de alta complexidade. Mas a gente tem que olhar toda a linha de cuidado, né? Então, toda a linha de cuidado vai desde os primeiros sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil para essa suspeita, encaminhamento precoce e atendimento e diagnóstico precoce. Mas é óbvio que a gente tem, vamos dizer assim, naquela ponta, a questão, por exemplo, tem a questão própria familiar, né? De às vezes hoje a gente começa a falar do câncer infanto-juvenil, mas na minha época, por exemplo, a gente nem falava a palavra câncer, né? Eu me lembro, a Associação de Curitiba, a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, para você não falar a palavra câncer, né? Então, tem uma coisa que a gente começa a falar, então as famílias começam a ouvir, mas você tem um profissional que vem de uma graduação, e aí eu entro o profissional, não sou médico, como enfermeiro, como profissional de saúde, que um nível de graduação que não se fala de câncer infanto-juvenil, né? Então, a gente conta de dedos com essa grande quantidade de cursos de medicina que hoje existe no estado da Bahia, quantos deles tiveram algum contato com informações sobre o câncer infanto-juvenil? E esse aluno, ele vai ser o profissional que vai estar lá, seja nas emergências ou na atenção básica. Na atenção básica, a gente tem vários esforços, vamos dizer assim, de instituições de apoio, de hospitais, de falar sobre o câncer infanto-juvenil, mas nós não temos uma campanha organizada a nível nacional. Isso já é uma visão do Ministério da Saúde que possivelmente virá, da gente ter uma campanha, não uma campanha, mas uma educação na atenção básica para o olhar do câncer infanto-juvenil. Porque eu não posso culpar um profissional
que ele nunca viu um caso de câncer e nunca ouviu falar de câncer infanto-juvenil. Vai passar pela mão dele. Eu tinha um professor que dizia, quem não sabe o que procura não reconhece o que acha, né? Então, é isso, ele vai passar na mão dele e não vai reconhecer. Então, a gente tem que ter realmente essa educação, que ela seja uma educação contínua, para que esses profissionais tenham um olhar para o câncer infanto-juvenil. Ao mesmo tempo que essa linha de cuidado tem que estar muito bem estruturada. Porque eu posso estar... É muito fácil eu dizer assim, eu vou falar de Tabuna ou Salvador, eu estou num bairro de Tabuna, eu estou num bairro de Salvador, eu estou com uma criança suspeita, aí vou lá encaminhar para um hospital de referência. Mas pensando no estado da Bahia como um todo, eu estou numa cidade muito pequena, muito distante de uma... Porque nós só temos serviço de oncologia pediátrica, Salvador, Feira e Itabuna, né? A Bahia é um estado imenso, né? Eu estou numa cidade muito distante que eu estou com uma suspeita de câncer. Mas como é que eu encaminho? Será que eu vou fazer ultrassom? Será que eu vou fazer algum exame? Ou eu vou encaminhar? E como que eu vou encaminhar isso, né? O TFD, onde a criança vai ficar? Então, assim, a gente tem que estar isso muito bem estruturado. E a gente sabe que é bom a gente falar isso, que diferente do câncer de adulto, você não precisa do diagnóstico definitivo para encaminhar. Se você tem um sinal e sintoma com forte suspeita de câncer infanto-juvenil, você vai encaminhar mesmo sem o diagnóstico definitivo. Mas quantos profissionais sabem disso? Quantos profissionais sabem como fazer essa linha de encaminhamento? E você chega numa unidade que ela tem que andar rápido, né? Então, ela tem que ter cirurgia, anatomia patológica. Eu não vou falar especificamente, mas vou falar de uma forma geral. As nossas patologias, elas são terceirizadas, né? Às vezes não tem aquele... Não é diferente, você está no olho a olho, eu estou com essa criança assim, vamos lá. E aquilo que você falou, Lu, a gente sempre luta contra o tempo no câncer infanto-juvenil. A gente está lutando contra o tempo. Então, a cirurgia tem que ser para ontem, o laudo anatopatológico tem que ser para ontem, a tomografia com sedação, a ressonância com sedação, que é difícil, né? A gente sabe que a gente luta com as vagas de adulto e sedação não tem esse pagamento a mais, o hospital não quer ofertar e a gente, criança pequena, não faz. Então, tem todos esses entraves que contribuem para isso. Mas eu acho que o primeiro passo é de ter consciência que isso ocorre, não negar. E eu ouço, às vezes, muitas pessoas acharem assim, de uma forma pejorativa, vai falar de novo de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, falar de novo, e de novo, e de novo, porque os profissionais estão chegando e não sabem. Se eu falo para um e não falei para outro, não adianta. Então, é esse trabalho de formiguinha, eu acho que tem que ser um trabalho sistematizado no Brasil inteiro, com a mesma metodologia, que a gente possa atingir todos os profissionais para um conhecimento e encaminhamento do câncer infanto-juvenil. Eu acho ainda, Tê, que a gente ainda fala bastante de diagnóstico precoce, mas eu acho que às vezes a gente está falando para uma elite da pediatria. Então a gente precisa estar atento de que existem vários médicos que às vezes nem pediatras são médicos generalistas da saúde da família, que estão lá nos interiores, às vezes sem acesso a grandes estruturas de ensino, né? E que não tem essa troca mesmo. E como viabilizar para que essas pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação, né? Porque eu não acredito, de fato, que o médico que atende uma criança, né, que está comprometido ali com aquela família, deixa passar um diagnóstico desse porque ele não quer fazer, ele não quer ter o trabalho, ele não quer. Eu acho que é um desconhecimento, de fato, assim, de que criança tem câncer sim, né? E a ideia desse projeto aqui é desmistificar um pouco essa palavra, né, que a gente comentou aí antes, mas também trazer essa informação de que existe o diagnóstico, é uma doença mais rara, menos frequente do que no adulto, sem dúvida, mas é a doença que mais mata crianças entre 1 e 19 anos e que por isso tem uma relevância muito grande e é muito importante que eles saibam, né, que para
mim, assim, aquele sintoma que é persistente e que está fugindo ali da normalidade da pediatria, esse sintoma tem que ligar um alerta aí, né, um sinalzinho, porque se o médico pensar nessa possibilidade, será que essa criança tem câncer? Eu acho que ele faz esse diagnóstico. Mas também tem essa questão da regulação, né? A dificuldade com os exames de alta complexidade, dos encaminhamentos para o centro de referência, que eu tenho conversado com alguns médicos da rede básica e dessa dificuldade. Mas, de novo, eu preciso que ele assuma um pouco essa responsabilidade também. Porque se a gente deixar na mão do paciente, se a gente, médicos, até a gente que está na alta complexidade, a gente tem dificuldade no desenvolver de fluxo para realizar esses exames, imagine qual é o poder do paciente para fazer isso. Então, não adianta eu só fazer um pedido, entregar na mão do paciente e esperar que ele volte com o exame. A gente precisa assumir um pouco essa responsabilidade de como a gente vai viabilizar isso. E se a gente não consegue viabilizar, como é que a gente vai fazer para que esse paciente tenha acesso de alguma forma, né? Então, se vai para outra cidade, se vai encaminhar sem a necessidade da ressonância, fazer o contato com o centro de referência, né? Então, existe um projeto no sul do país muito bacana que os médicos da rede básica têm contato com um especialista, né? Tem um 0800 que ele pode tirar dúvida. Esse paciente eu preciso encaminhar, esse paciente eu não preciso encaminhar, o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu Esse acho projeto que tem lá no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa não só disso, mas de uma retaguarda, né? Porque eu posso estar na dúvida e aí eu não tenho com quem discutir, né? Se você dá essa retaguarda, mesmo que pode ser tipo uma telemedicina, algo nesse... Por exemplo, a gente tem que pensar nisso na Bahia. A sim. Bahia é um estado enorme. Não tem como, às vezes, como você falou, não tem como ser para pediatra. Né? A gente tem unidade de saúde que nem médico tem. Né? Aí tem que falar a verdade, né? E não pode ser só para médico, tem que ser para enfermeiro, tem que ser para agente comunitário, tem que ter para técnico de enfermagem, né? Porque às vezes você tem agente comunitário e não está nem inserido numa equipe de saúde da família. Né? Ele faz parte do pacto, mas não está na saúde da família. Então, essa retaguarda, ela é primordial, né? E a gente tem que caminhar para isso. A gente tem uma sorte que a gente tem um grupo de oncologia na Bahia que é unida. É um grupo que se discute, que se ajuda. Isso é um ponto muito forte para a Bahia, isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no a mais, né? O que o Estado tem que caminhar a mais para isso. Né? Então, a gente tem que ter isso. E você vê uma coisa, por exemplo, se você tem uma criança com anemia, uma anemia grave, que precisa de transfusão, por exemplo, né? Essa criança pode ser uma leucemia. Se você põe uma regulação, uma criança, vamos dizer, vou botar criança, mas aqui adolescente, 15 anos, vou botar 15 anos, com anemia que precisa de transfusão, você for botar na regulação para hematologia e for uma leucemia, não consegue ir. A gente sabe disso. Principalmente essa faixa etária de 14 a 18 anos, é uma faixa etária triste, porque muito difícil. Porque Né? a maioria dos serviços de pediatria já não atendem, né? Embora os oncologistas atendam e a gente faz isso, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer, porque a gente quebra mesmo essa barreira, porque essa é uma idade que fica muito órfão mesmo, né? Porque nem os adultos querem assumir, nem os pediatras querem assumir. E nós da oncologia pediátrica assumimos com muito orgulho, assim. Eu acho que a gente faz uma diferença enorme na vida dessas crianças. E a gente tem conseguido em vários serviços de oncologia até estender mesmo a PAC de SUS para até 18 anos para início, mas que a gente pode tratar até 21 e 11 meses. Então, isso tem feito uma diferença assim, bem grande na vida desses adolescentes, né? Que a gente sabe também que tem uma sobrevida menor justamente por isso, porque eles ficam mais abandonados aí dentro do sistema, né?
O problema é quando ele não chega, não consegue chegar à oncologia, né? Isso. Então, esse é um grande problema. Então, até eu falo assim, ó, se é uma pessoa que está com anemia, que está aí precisando de transfusão, né? Eu sempre falo, olha, joga para oncologia, porque se não for leucemia, a gente devolve, mas se for, você faz a diferença, porque é muito triste você ver perder por leucemia, sabendo que você podia fazer esse diagnóstico, né? É. Otei, e na época que você estava como presidente da Sobop, você fez aqueles fóruns, né? E viu aí, você falou aí um pouco das desigualdades do país e tudo. O que que você percebeu de mais crítico aí nesses encontros? Olha, primeiro eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia que os estados que tivessem melhores níveis socioeconômicos, com certeza teriam melhores serviços. Então, quando eu vou, por exemplo, para o estado do Espírito Santo, que eu vejo a questão hospitalar, que era muito, muito aquém do que deveria existir, vamos dizer, é um paradigma que é cobrado. Hoje, por causa dos fóruns, eles estão em outro hospital. Mas naquele momento foi algo que me chocou. A outra coisa que me chamou a atenção é que não existe um problema nacional. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa e eu vou resolver o problema da oncologia do Brasil. Não existe. Cada estado tem sua característica, tem as suas dificuldades e que precisam ser tratadas de frente ali. E o que me choca, às vezes, vamos dizer, é um gestor que não sabe a importância da oncologia pediátrica. Eu ouvi de gestor dizer assim, olha, se um protocolo tem 5 medicações e eu dou 3, eu já dei mais da metade das medicações, então tá ótimo. Então, não ter noção que quando a gente tem um protocolo, a gente tem que seguir a risca, porque senão você está distanciando a taxa de cura daquela criança. É você ver nas questões, vamos dizer, de cada estado, às vezes, um serviço não ter acesso a uma terapia intensiva porque não foi habilitado pelo Estado e achava que já tem outra terapia intensiva em outro hospital, então não precisa. Então, você vê um forte desconhecimento da questão do manejo da criança com câncer no gestor. E muitas vezes aquele profissional ele está desgastado. Eu tive um estado onde todos os oncologistas choraram na minha frente, porque foi a primeira vez que eles viram alguém olhar e dizer, ouvir o que eles tinham a dizer. Então a gente vê que muitos de nós luta, rema contra a maré e não consegue aquilo que eles tanto almejam. E às vezes são questões muito poucas, né? Eu acho que a gente está num momento agora muito feliz. Primeiro porque você tem esse momento internacional, né, que é justamente a Organização Mundial de Saúde, ele colocou como prioridade, com uma meta até 2030, na média mundial conseguiu 60%, e o Brasil, ele assina esse tratado com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-América de Saúde, para a redução da mortalidade do câncer infanto-juvenil. Então, acho que isso é um momento muito oportuno que a gente está tendo. A gente tem uma questão do Ministério da Saúde, que já visualizou que o câncer vai ser a primeira causa de morte na perspectiva atual, onde você tem uma redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, mas o câncer não está diminuindo proporcionalmente. Então, ele traz agora a prioridade do câncer de uma maneira geral. Como um todo. Como um todo, e ele enxerga o câncer pediátrico como uma necessidade, porque quando você vai vendo a nível mundial das doenças não contactantes, o câncer ele assume uma proporcionalidade muito alta. Então, não só como importante causa de morte, mas importante causa de perda de
anos de vida. Anos de vida, Né? exatamente. Porque Porque você são crianças que podem ficar curadas, porque isso é uma coisa até muito importante da gente ressaltar, porque as pessoas acham ainda, né, naquele mito de que câncer, todas as crianças vão morrer, né? Então coloca no quartinho distante e eu não quero nem contato. Mas na verdade não é, né? Boa parte dos nossos pacientes vão ficar curados se eles tiverem uma oportunidade de terem acesso ao tratamento, né? E isso faz uma diferença, né? Eu vejo aí em termos de anos de vida mesmo, né? São pessoas, são cidadãos que vão crescer e vão seguir a vida, né? É com muita dor no coração que a gente acaba vendo situações que são completamente passíveis de cura, né? Eu me lembro assim, eu no 5º ano de medicina, meu primeiro paciente na vida, meu primeiro estágio de internato foi na clínica médica. E eu tinha um paciente de 23 anos e ele internou com as adenomegalias inguinais. Ele tinha feito uns 20 dias antes uma herniorrafia. E depois disso começou a ter febre, 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 febre. E aí ficou, ai, será que esqueceram a gase? O que é? Faz tomografia. E aí naquela época, né, muitos anos atrás, não quero denunciar a minha idade, mas já tem muitos anos isso. A tomografia não era tão acessível, então a gente demorou de fazer essa tomografia. Até que finalmente, aí eu mudei de estágio, né? A gente tinha 3 meses, eu ficava um mês em cada enfermaria, então ele foi meu primeiro paciente na primeira enfermaria. Quando eu estava lá no 3º mês, me chamaram para ver esse menino. Você viu seu paciente? Ele está morrendo. Eu fiz, como assim ele está morrendo? Ele fechou um diagnóstico de um linfoma de Burkitt. E a oncologia disse que não tinha mais nada para fazer. Ai, quando eu lembro dessa história hoje, minha alma dói ainda, sabe? Porque era um menino que era para estar aqui vivo e feliz. Porque o Burkitt é uma doença extremamente altamente curável com curável. pouquíssima quimioterapia. Com Altamente curável. altamente curável. Então, você vê, assim, situações como essas, claro que em outra realidade, né, muitos anos atrás, foi muito difícil mesmo esse diagnóstico, mas esse menino, para mim, me mexeu tanto que eu acho que foi um daqueles empurrões de dizer assim, vai lá e faz oncologia, sabe? Porque realmente meu irmão já era oncologista nessa época, ele na verdade estava fazendo residência de onco, e aí ele me convidou para fazer um estágio nos Estados Unidos de oncologia pediátrica. E quando eu fui para lá, que aí eu vi outra realidade completamente diferente, porque naquela época eu tinha essa dificuldade com a tomografia aqui. Mas aí eu fui para lá e vi uma leucemia chegar de manhã e de tarde a gente fazer uma reunião multidisciplinar já falando sobre a imunofenotipagem e os exames de biologia molecular. Naquela época, eu fiz, gente, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E a gente, eu acho que nasce oncologista assim, querendo mudar e transformar a realidade. Então a gente tem essa missão mesmo de mexer, né, os pauzinhos e futucar, pensar, sair, tirar a cabeça da caixa, né, para poder pensar de formas diferentes, como é que a gente pode mudar a realidade dessas crianças, porque isso é que faz diferença, né, Tê? E aí eu vou voltar para perguntar, por que você acha que falta para esses médicos da rede básica? Porque esse hoje é o meu foco, assim, o que a gente pode fazer para eles aprenderem, né, assim, de modo prático mesmo, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade e fazer com que esses médicos da rede básica reconheçam os sinais e sintomas do câncer infantil? Eu estava dando risada, Lu, de você. É que eu estava vendo assim, quantidade de mães, de pacientes, né, dizendo ali que, nossa, é tão bom a gente ver isso, né? Porque isso já é uma coisa que eu acho que a rede básica tem que ver. Porque a gente tem que tirar esse estigma de câncer sinônimo de morte. Né? Então, assim, eu lembro, eu estou vendo até enfermeiros que eu ali. Eu me lembro quando eu cheguei em Itabuna, grávida, assim. E eu me lembro das enfermeiras,
coitadinha dessa moça, eu venho aqui, ó, grávida, para ver só as crianças morrerem, né? E quantos anos depois eu estou aqui numa live, vendo quantas crianças aí, quantas mães dizendo assim, olha, fez a diferença, meu filho está bem e tal. Nossa, isso não tem preço, né? Então, eu acho que falta um pouco também desse olhar, da importância que a atenção básica tem nisso, né? Porque começa ali, né? E saber que não é sinônimo de morte. 80% das crianças curam fora nos países desenvolvidos. Né? O Brasil está em 63%. Né? A gente quer chegar aos 80%, né? Mas por que a gente não está lá? Porque a gente tem esses entraves. E um dos entraves é justamente no momento que aparecem sinais e sintomas, a pessoa que está lá no atendimento inicial pensar na possibilidade de câncer e encaminhar precocemente. Né? Esse é o primeiro passo fundamental para essa criança, né? Porque quando chega uma criança, como você colocou, no estádio avançado, eu vou fazer mais quimioterapia, eu vou sequelar, que é uma criança que, se eu continuar o tratamento, eu vou ter que amputar, né? Eu podia fazer inicialmente uma cirurgia conservadora, eu não vou fazer mais. Como eu faço mais quimioterapia, maior toxicidade, maior risco de óbito. Então, eu acabo lutando com uma diversidade muito maior. E quando você tem uma criança que está lá nos países desenvolvidos, elas já pulam isso, né? Porque como o profissional já tem esse olhar, ele pula essa etapa. Então, ele chega numa condição melhor para o oncologista. Então, é isso que a gente quer. E, obviamente, que além de ter essa proximidade, né, a gente querer que tem que ter, a gente entender que essa setorialização, atenção básica, média e alta complexidade, não existe. Quem está no centro é a pessoa, é a criança com câncer. Então, ele é o ator principal e todos nós temos que estar trabalhando em prol dessa criança. Então, é muito importante que a atenção básica ela tenha esse contato, ela tenha esse conhecimento. Quanto mais informação a gente passar, melhor, mas que também esteja estruturado, né? Hoje, pela Organização Pan-Americana, a gente tem o IDP, né? Que é o IDP da oncologia, que é adaptado do IDP para a IDP da oncologia. Possivelmente o Brasil vai adaptar esse IDP da oncologia para o Brasil, onde você vai ver o que é amarelo, o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho, e saber que tem que encaminhar precocemente. Mas eu acho que se a gente pode deixar alguma coisa para o profissional. E tem outra coisa, Lu, eu acho que na graduação, quem me conhece, assim, eu tenho batido muito na graduação, eu acho que as coisas estão indo muito rápidas, essa nova geração, com novas tecnologias, com um novo olhar para a educação, talvez tenha se esquecendo do básico, que é o olhar na cara da pessoa, é você ter uma anamnese bem feita, é você ouvir o que está acontecendo e saber que quando uma mãe diz assim, tem algo errado com meu filho, gente, ela pode até não ter o conhecimento de dizer assim, mas meu filho não está igual. Porque o olhar dele não é mais o mesmo, ele não está mais alegre, ele não está mais brincando. Ouvir o que uma mãe tem para dizer. Né? A gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, que quando você tem mais de 2, 3 atendimentos de causas diferentes, mesmo que seja diferente, ser suspeitado de câncer, mas a outra coisa é o ouvir. Se uma mãe está dizendo, olha, meu filho não anda bem ultimamente, tem alguma coisa errada, ouça. Né? Eu também vou contar outra história, né? Quem aqui da região, sabe? Eu tinha uma técnica de enfermagem que eu dizia que ela já tinha o diploma de médico. Tem médico que pega o diploma na faculdade e tem médico que diploma de vida. Porque ela tinha um olhar que ela falava assim, olha, essa criança não está bem. Ó, vai lá, doutora, porque essa criança não está bem. Ela podia não dizer o que era, mas ela tinha um olhar e dizia, olha, a cara do criança não está bem. Numa dessa, vem os internos, né?
A doutora Tereza, pressão tal, frequência cardíaca tal, frequência respiratória tal, saturação tal. Esse menino está ótimo. Eu digo, meu filho, se ela disse que não está bem, eu confio nela e não confio em vocês. Então volte lá, porque tem alguma coisa errada. Então, Eu vi aí, olhar, né? doutor Fernando Araújo estava falando exatamente isso. Eu gosto de dizer, ele falou, ouvir e ler o corpo do paciente. Eu gosto de dizer que eu gosto de sentir o cheiro. Eu tenho que ir lá sentir o cheiro, porque quando a gente... tinha uma vez uma pediatra, amiga minha, estava com o filho com uns gânglios no pescoço. E ela disse, ai, Lu, eu acho que eu vou levar ele aí só para você pegar, porque seu dedo tem um quê especial. E não era nada, graças a Deus. Mas independente disso, é essa experiência, né? De você perceber. E às vezes é o valorizar mesmo o que a mãe está falando, né? Tem alguma coisa errada com meu filho. Esse tem alguma coisa errada com meu filho, precisa tocar no médico de uma forma diferente. Porque às vezes a gente olha mesmo e objetivamente tá tudo ok. Mas tem um olhar mais caído, tem uma cor diferente, às vezes é uma cor meio acinzentada, tem uma coisa meio diferente. Às vezes é um menino elétrico e ele tá ali mais calado. Tem alguma coisa errada. E teve uma vez que foi exatamente isso. Tinha um menino que ele dizia, ó, esse menino não tá normal. E aí você olhava pro menino, o menino tranquilo, calmo, sentado na cadeira. Mas ele disse, não, mas ele não é assim, ele é elétrico, ia estar destruindo o seu consultório, mas ele tá quieto assim, tem alguma coisa errada com ele. Então é sentir esse cheiro mesmo, que às vezes é a mãe que tem um olhar todos os dias do paciente e que vai perceber mesmo. Mas, agora, ensinar isso às vezes é difícil, né, Tê? Mas eu estou falando do valorizar, porque pense bem, o médico vai estar quanto tempo com aquele paciente? 40 minutos? 50 minutos? No melhor das hipóteses. Uma mãe fica quanto tempo com aquela criança? E eu que tenho 40 minutos olhando para a criança, não vi. Mas uma mãe que passa, sei lá, 18 horas, 12 horas com o menino, está dizendo que tem, eu tenho que valorizar. Ela pode não conseguir dizer o que é, mas não, a gente tem que parar e olhar. E às vezes o mundo é aquela rapidez, mesmo na saúde complementar, suplementar, você tem 15 minutos para atender, né? Você tem que atender 10 pacientes no turno. Sabe, essas coisas que eu não consigo aceitar, né? Eu tenho que gastar o tempo com o meu paciente do que eu acho que é necessário. Tem gente que eu tenho que ouvir mais, tem gente que às vezes que eu preciso mais. É uma mãe que tem uma dificuldade auditiva, é uma criança que não está querendo ser examinada e que você tem que ter mais paciência. Então, é o tempo que o paciente requer. Não é o plano de saúde, nem o seu coordenador que vai dizer o quanto que você vai gastar, né? Eu acho muito importante a gente ouvir, ver, colher uma anamnese bem feita. Eu bato, os meus alunos dizem que eu peço a marca do biscoito que o menino come, mas não é a marca do biscoito que o menino come, mas entender qual é a dinâmica daquela família, daquela criança e o que está acontecendo com ele. Ô, Tê, tem uma pergunta aqui que eu achei legal. Ó. Vocês acham que se tivesse na grade curricular a disciplina de oncologia nos cursos de nível superior e ajudar esses profissionais do futuro a ter um olhar voltado para o diagnóstico do câncer? É isso que a gente quer, né, Tê? A gente gostaria muito e a gente acha muito importante, mas aqui é um alerta porque a gente está realmente com um boom, né, de faculdades de medicina no país inteiro, não é só na Bahia, mas a gente está com um boom de faculdades privadas que nem sempre tem a estrutura básica adequada, ainda mais quando a gente pensa aí em né, matérias específicas para oncologia. Eu acho que esse é um alerta mesmo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Na verdade, é uma luta, inclusive, da sociedade, né? Porque a gente não conseguiu ainda colocar isso, né? Porque tem que ter toda essa questão do MEC, de grade curricular.
A nossa luta agora está sendo colocar na residência de pediatria. Quem sabe, como você falou, nem é a maioria, mas nem isso a gente tem garantido, né, na residência de pediatria, que já está sendo assim, algo a mais. Mas assim, a gente tem que falar sobre, porque o que acontece, não só no Brasil, no mundo, né? O que matava a criança eram doenças infecto-contagiosas, né? Então, aí eu não vou me denunciar, né? Mas vou dizer que na minha época, né? A gente tinha ali um pavilhão inteiro só de sarampo, um pavilhão inteiro de meningite no Couto Maia, né? Então, assim... Eu fui do Couto Maia também, viu? Daquela época da meningite. Pois é. Hoje, com a imunização, se eu pergunto a um aluno, um residente, ele não sabe nem o que é sarampo. Ele nunca viu sarampo na vida. Enquanto eu tinha um pavilhão inteiro de sarampo, os novos residentes não sabem nem o que é sarampo. Então, realmente, houve uma mudança epidemiológica. As doenças infecto-contagiosas, elas diminuíram muito. Nós tínhamos, eu acho que o CHE, que hoje é o Hospital Pediátrico, né? Na minha época era o CHE, Centro de Hidratação e Reidratação, porque era um prédio inteiro para diarreia. A gente não tem mais só quero aproveitar que você está falando isso, porque isso se deu muito por conta das vacinas. Eu estou dizendo isso porque a gente está agora numa era em que estão fazendo uma política e uma propaganda anti-vacina muito importante, mas esse é um alerta que eu faço porque é muito importante vacinar as crianças e a gente tem um programa no Brasil muito legal de vacinação e foi graças a ele que a gente conseguiu controlar essas doenças infecto-contagiosas, por exemplo, o sarampo, né? Não, então, que é muito é referência no mundo, né? É referência no mundo. Eu falo isso, por exemplo, eu me lembro você falando no internato, eu tive uma mãe que ela tinha 3 filhos. Cada 3 dias, ela perdeu um filho de pancefalite pós-sarampo. Né? Então, assim, hoje, os nossos alunos de medicina não sabem o que é isso, nunca viram na vida. Né? Sarampo matava, e não matava pouco, não matava muito, né? Muito, muito, muito. Então a gente não vê isso. Então, mudança epidemiológica bem importante. Só tem mais 2 minutos. A gente tem tanta coisa para conversar, vai ter que marcar outra live. Porque ainda tinha pergunta aqui que eu tinha que fazer e não consegui fazer. Mas assim, foi maravilhoso. Amei ter você. Muitíssimo obrigado. Eu acho que assim, teve vários elogios. Depois eu mando os prints, que eu peço para meu marido fazer os prints aqui, porque vários elogios para sua pessoa, porque realmente você é uma pessoa inspiradora. Eu tenho você como referência para mim, como oncologista e como pessoa que sempre se dedicou realmente a transformar a realidade dessas crianças país afora, independente de ser seus pacientes ou ser outros pacientes, mas transformando a oncologia pediátrica do Brasil. E eu realmente tenho você sempre aqui comigo, no meu coração. Fala aí suas últimas palavras, que eu acho que só tem um minutinho. Primeiro que você é amiga, viu? A gente já corta um pouquinho aí. Mas eu acho assim, olha, eu queria agradecer esse convite, Lu, a essa sua iniciativa. Eu acho que a gente precisa realmente mais iniciativas como essa e a gente tem que alavancar essa oncologia pediátrica do Brasil, que nós ainda precisamos galgar mais. Estamos aí precisando chegar aos 80% e só com a contribuição de todos, da atenção básica, de todo mundo, da comunidade, a gente vai conseguir isso no nosso país. Muito obrigada por hoje, por ter me convidado. Obrigada a você, um beijo, gente. Até a próxima live. Tchau. Tchau.